Olá, povo de Deus, quarta-feira, 4 de outubro de 2023, São Francisco de Assis, 26ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Neemias 2, de 1 a 8 e Lucas 9, 57 a 62. Era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais, e suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: o que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judeia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data de regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar, e até que chegue à Judeia. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Quando nos deparamos com o livro de Neemias, temos a sensação exata de continuidade do livro de Esdras. Aliás, antigamente eram chamados de primeiro e segundo livro de Esdras. Mais tarde, para dar destaque a Neemias, grande personagem da época, deu seu nome de Neemias ao segundo livro de Esdras. Em Neemias encontramos narrativas sobre a construção da muralha, o repovoamento de Jerusalém, aliança e reformas e a festa das cabanas. Nosso texto revela um Neemias meio acuado, com medo de incomodar o rei Artaxerxes. Ele tinha um cargo de confiança que dependia do favor pessoal do monarca. Cargo profundamente inseguro, pois o seu ocupante podia cair de uma hora para outra. O rei Artaxerxes era conhecido como imprevisível e volúvel. A cena que temos supõe relações bastante familiares do súdito com o soberano. A primeira frase do rei poderia ser interpretada como demonstração de interesse ou como reprovação. Neemias ficou apreensivo, portanto, pareceu-lhe que se tratava de uma reprovação. Nas respostas de Neemias, tanto o nome da cidade quanto a questão da muralha é omitido. Somente na lista de construções a serem erguidas é que Neemias menciona a intenção de construir muralhas. A bondade do rei é entendida como fruto da proteção de Deus a Neemias. Lucas 9, 57 e 62. Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai.
Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Continuamos com Jesus no capítulo 9 de Lucas, percorrendo a terra dos judeus. 3 casos de pretensos seguidores de Jesus no texto de hoje, cada qual com sua situação existencial. O primeiro se apresenta a Jesus e lhe diz: hei de seguir-te para onde quer que fores. E Jesus respondeu-lhe: as raposas têm toca, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O segundo é convidado por Jesus ao seu seguimento. E este lhe diz: deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus disse-lhe: deixa que os mortos sepultem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E o terceiro, não sabemos se ele se apresentou ou por Jesus foi convidado. Este diz a Jesus: eu vou seguir-te, Senhor, mas primeiro permite que me despeça da minha família. E Jesus respondeu-lhe: quem olha para trás depois de deitar a mão ao arado não é apto para o reino de Deus. Lucas não identifica os 3 interlocutores de Jesus, mas Mateus nos diz que um era um escriba e outro um discípulo. Nem em Mateus, nem em Lucas temos as réplicas dos interlocutores. Aceitaram ou não as exigências do seguimento? Fica para nós a certeza de que o anúncio do reino é urgente e não dá para postergá-lo. De fato, dentre as condições para o seguimento de Jesus está o saber de discernir, em meio a tantas urgências, o que verdadeiramente é essencial na vida. Isso é importante para não cairmos naquilo que Paulo falava aos Tessalonicenses. Tem muita gente ocupada em nada a fazer. Outro critério para o seguimento de Jesus é o despojamento. De fato, quem muito tem, gasta o tempo administrando seus bens e pouco tempo lhe resta para o reino, isto é, para o cuidado gratuito de quem verdadeiramente dele precisa. E a outra condição que Jesus coloca para ser seu seguidor é a decisão, a convicção, ou seja, colocar a mão no arado e olhar o campo à sua frente e não se voltar para trás. Jesus não fazia média com ninguém para aumentar seus seguidores. Ainda que fossem poucos, deveriam ser despojados, decididos e sabedores do que é essencial na vida. Será que estamos preparados? Hoje celebramos São Francisco de Assis, homem que soube discernir muito bem o que devia ser essencial em sua vida, o que era urgente para ser feito. Filho de Pedro e Dona Pica Bernardoni, Francisco nasceu entre 1181 e 1182 na cidade de Assis, Itália. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecidos como franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo. Foi sepultado no dia 4 de outubro de 1226, e menos de 2 anos depois, o Papa Gregório IX foi pessoalmente para Assis para canonizá-lo, o que aconteceu em 6 de julho de 1228. Um beijo no seu coração.